irmãos e irmãs, todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos, sintam-se bem acolhidos no meio de nós, se coloque numa atitude que possa ajudá-lo a acolher bem a palavra de Deus. Se deseja pegar um papel, uma caneta, a Bíblia, para ir sublinhando e escrevendo aquilo que pode ser útil para você diante dessa palavra, é importante. Deixemos que essa palavra entre profundamente dentro do nosso coração. Eu digo a todos nós que aqui nos encontramos nesta igreja. Irmãos, hoje a palavra de Deus, ela nos coloca a parábola do joio e do trigo, nos coloca a parábola do fermento e nos coloca a parábola da sementinha, do grãozinho de mostarda. No domingo passado, nós refletíamos e meditávamos que a semente é a palavra de Deus. E que o terreno somos nós. E que o nosso grande esforço para acolher bem a palavra de Deus em nossa vida era preparar um bom terreno para que essa palavra descesse dentro dessa terra, pudesse ser bem fecundada e assim produzisse os seus frutos, 30, 60, 100. E hoje, distintamente daquilo que meditamos semana passada, nos é apresentada a semente como cada um de nós. Não é assim que diz aqui a palavra no momento da explicação? Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. A boa semente são os que pertencem ao reino. É como se fosse uma continuação. A partir do momento que eu deixo a palavra ser fecundada no meu coração, a palavra que é a semente do verbo, eu também me torno uma boa semente. A doutrina da Igreja Católica, ela vai nos ensinar que em cada ser humano, nos 7 bilhões de seres humanos que existem na face dessa terra, tem dentro de si a fagulha da semente do verbo dentro dela. Portanto, não existe no meio de nós uma só pessoa que não seja uma boa semente. Não existe. Todos somos bons. Porém, o que acontece? Às vezes a gente dorme no ponto, né? Enquanto todos dormiam, ou seja, não estavam vigilantes, não estavam atentos, não estavam preocupados com o inimigo que veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, que é o diabo, o divisor, veio e semeou o joio no meio do plantio. E aí os empregados falam: mas o senhor, que é um ótimo semeador, por acaso semeastes uma semente imprestável? Semeastes o joio aqui no meio do trigal? E ali, vendo crescer o trigo, e ali vendo também crescer o joio, veio aqueles empregados: patrão, vamos cortar aqui o joio? Porque aqui o campo, como nós vimos, o campo é o mundo, não é isso? Então o mundo não é as coisas de Deus. Então o que o evangelista, o que São Mateus está querendo dizer com isso? Que no mundo também existe boas sementes, como existe também joio, como também na igreja existe ovelhinha, trigo maravilhoso, mas também tem o joio. Um exemplo disso
são os próprios apóstolos, escolhidos pelo próprio Cristo. Quando eu comecei dizendo para vocês que não existe semente que não seja boa, eu estava me remetendo também à escolha de Jesus sobre os seus apóstolos. Eu vos pergunto a vocês que estão em casa e até mesmo a vocês que estão aqui: Jesus escolheu de propósito Judas para trair ele? Sim ou não? Tem gente aqui que acha que sim. E você em casa? Quer responder pelo chat aí? Padre, eu acho que sim. Eu acho que não. Aquelas pessoas que estão aqui na igreja, quem acha que sim, levanta a mão. Levanta bem alto aí quem acha que Jesus escolheu Judas para trair ele. Levanta a mão bem alto. E quem não acha? Levanta a mão. Quem se abstém do voto? Tem gente que aqui está se abstendo do voto. Não sei, tem gente que não sabe, né? Absolutamente não. Jesus não poderia ser tão incoerente de chamar alguém para estar junto dele que o trairia. Eu pergunto para você: quem daqui de repente está separado, sofreu no matrimônio, você fala assim: olha, eu vou escolher esse marido aqui, porque esse marido vai me maltratar, vai me humilhar, vai me desprezar, eu quero esse. Você faz esse tipo de escolha? Olha, eu quero que esse aqui seja o chefe da coletoria, eu quero que ele administre os meus bens. Aqui na comunidade, porque Judas era aquele que administrava os bens, era o tesoureiro da turma. Falou que eu vou escolher um tesoureiro desonesto, que me roube, que seja ganancioso, que não sobre nada para mim, vou escolher esse. Você faria isso? Absolutamente não. Aí a gente lembra daquilo que vai dizer Jesus em Mateus 7,7. Vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Deus é sumamente bom. Então o que o Senhor está querendo? O que eu estou querendo dizer com isso? E o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que a palavra de Deus, que foi semeada nos corações, e a semente, ela é boa, na sua essência, na sua raiz ela é boa. Porém, com o passar do tempo, essa semente, se não é bem cuidada, não é bem cultivada, ela pode se tornar joio. E por isso que nós devemos tomar atenção, porque Judas, que era uma boa semente, se tornou joio. E quando Jesus fala, olha, não é para cortar, porque o patrão aqui representa a pessoa de Jesus, fala, não é para cortar o joio. Por quê? Vamos deixar chegar no final dos tempos, não é? Os ceifeiros são os anjos que vai recolher nos finais dos tempos, que o recolherá no final dos tempos. Então vamos esperar um pouco, por quê? Porque o joio também pode se tornar trigo. Por exemplo, aqui na igreja tem o Wellington e a Érica. Até dias atrás, tempos atrás, talvez um ano atrás, Wellington era um nóia, drogado. Só a Érica sabe o que sofreu por causa desse homem. Não é assim, Érica? Só Deus sabe. De repente, esse joio se transformou em trigo. Ou seja, Deus existe. Tem outros aqui também, por exemplo, o Magno, tempos atrás. Quanto tempo já limpo, Magno? Bem, 6 anos bem. Mas há 6 anos atrás, era um joio puro. Poderia ser muito bem ceifado e jogado, ser queimado na fornalha. Por isso que Jesus fala, aquieta o facho, calma, diria assim Zésa, né? Aquiete o facho, menino, fica quietinho aí, calma, calma, pode ser que mude. Um exemplo bíblico de pessoas que eram joio e se transformaram em belíssimos trigo, São Paulo apóstolo, era um perseguidor dos cristãos. São Mateus era um cobrador de impostos. Maria Madalena era uma prostituta e se tornou um bonito, lindíssimo trigo. Entende? Por isso que é necessário esperar e deixar o julgamento a Deus. Não nos apressemos.
em querer derrubar, cortar tudo, ficar só com o que é bom, jogar fora o que não presta. Porque Deus pode fazer uma obra naquilo que não presta. Entende? E eu gostaria agora de entrar no profundo dessa liturgia. Nós falávamos semana passada que a semente é Jesus. E se a semente é Jesus, e hoje nosso Senhor diz que nós somos a semente, isso quer dizer que nós, quando fomos batizados, foi decepado todo o joio de nós. E nós nos adentramos e nos tornamos um com o Cristo. E por isso que essa semente está no reino dos céus. E por isso que hoje a igreja, ela celebra a vida dos santos como membros do corpo de Cristo. E nós, também aqui na terra, na igreja militante, ainda não na igreja celeste, mas ainda aqui nessa terra, nessa igreja militante, fazemos parte do corpo de Cristo. E fazendo parte do corpo de Cristo, Ele é uma semente fecunda, Ele é perfeito, e Ele está em nós, e nós por adesão, através do nosso batismo, fomos configurados ao corpo de Cristo. E somos chamados a cada dia a ir extirpando o joio de nós, e tirando aquilo que não presta de nós, para que sejamos uma belíssima espiga, para que sejamos o fermento no meio da massa. Ontem eu falava na missa, não? Que você pode ter um maravilhoso trigo. E disseram lá em casa lá que o melhor trigo que existe é o Dona Benta, não é isso? Depois estou fazendo propaganda aqui, quero receber o meu, viu? Então assim dizem. Mas vai lá, gente, pega lá a farinha, Dona Benta. Pega lá o ovo. Pega o leite. O que mais que precisa para fazer o bolo? A água. Pega tudo que é necessário para fazer o bolo. Vai lá, mistura, faz tudo. Esquece do fermento. O que vai acontecer? O bolo vai crescer? Vai ficar uma sola. Vai ficar horrível. Vai ficar horroroso. É preciso colocar um tiquinho de fermento. Basta um tiquinho. Não pode ser muito também. Porque se for muito, não dá certo. Então ele coloca. E o fermento é exatamente o que diz essa segunda leitura. É a força do Espírito que vem em socorro à nossa fraqueza. Nós somos essa farinha, gente. Nós somos esse bando de farinha, frágeis, que com um sopro se espalha, que não tem poder em si mesmo, que não é capaz de fazer um maravilhoso e gostoso bolo. Nós precisamos dessa força, desse fermento que é suflado em nossa fraqueza. E esse Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis, que penetra o íntimo do nosso coração e coloca as verdadeiras intenções da nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, é Ele que vai nos fazer crescer, e é Ele que nos vai dar a vitalidade, e é Ele que vai nos dar a força. E isso é possível graças ao grande dom que Deus colocou em nós, que é o batismo, que é a porta de todos os outros sacramentos. E através do santo batismo, nós somos chamados a uma vida nova. Morremos para o pecado, ressurgimos para uma nova vida. E quando a gente dá uma batidinha, né, no carrinho zero, né, tem muita gente que compra um carro, fala: padre, abençoa para mim, né? Então, é como se fosse batismo, né? Pega o carrinho zero, saiu bonitinho, vem lá, abençoa. Mas de repente você está andando, tal, pega uma chuva de granizo, risca o carro. Aí tem que levar na funilaria, ou dar um brilho nele. A funilaria, o reparo, o martelinho de ouro é a confissão. Opa, deu uma batidinha na nave aqui, preciso ir lá confessar. Preciso reparar aqui o dano. Aí vou lá, confesso. E retoma a luta.
comungo a Eucaristia, que é o pão dos fracos, que é um remédio para a nossa alma, e com ela eu vou me fortificando, com ela eu vou me restaurando, com ela eu vou me renovando, com ela eu vou sendo uma pessoa nova. E por que eu preciso fazer tudo isso? Porque o trigo que somos, se não bem cuidarmos, poderemos virar joio. Hoje nós batizamos a Maria Helena aqui, está purinha, branca como a neve, foi com a minha cara, eu vi que ela é meio enjoada, não gosta de ir com todo mundo, mas comigo ficou, olhou, até aumentou minha autoestima, viu? E ela está bonitinha agora, se morre agora, vai para o céu, junto de Deus, mas não vai acontecer, fiquem tranquilos, já morreu para o pecado, já morreu para a vida velha. Mas se os pais, se os padrinhos, se a comunidade não ajuda essa criança no crescer, num caminho de fé, o que vai acontecer? Ela vai ser sufocada pelo joio, o joio do mundo, que quer nos sufocar, as porcarias do mundo, que quer obscurecer a graça de Deus em nós. Portanto, irmãos, cultivemos em nós essa semente, que é o Cristo dentro de nós, para que possamos frutificar e darmos maravilhosas espigas. Mas isso só podemos fazer se nos abandonamos em Deus.